Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Deixa eu dar boa noite pro Timóteo. Boa noite, Timóteo. Bem-vindo. Tá sem som. Tá sem áudio aí. Vê o áudio aí, Daniel, Você por me ouve favor. aí? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Cláudio, tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza. Você leu esses livros todos aí que estão na estante, não? Essa biblioteca é Ou do tem meu uns avô, que você ainda vai Cláudio. ler? Alguns deles eu li Hã? sim. Essa biblioteca é do meu avô. Eu perdi ele para a Covid no final de 2020 e alguns deles Lá- são obras dele. Ele que escreveu vários deles aqui. Era Olha poeta, que legal. escritor, advogado, uma figura ímpar. E eu tenho o nome dele, né? Antônio Timóteo. Muito legal. Meus sentimentos pela perda e parabéns, aproveite aí a leitura. Você me fez lembrar, há muitos anos atrás, eu estava saindo do Rio de Janeiro, era um garoto, estava vindo para Brasília. E eu tinha, assim, eu morava numa kitnet ali, tinha meus livros todos. Eu tinha uma época que eu fazia revisão de originais, então recebia muito livro de editora para fazer revisão, para fazer resenha. E assim, só que eu não tinha como levar, como trazer isso para Brasília, né? Enchi o carro de coisa, não tinha mais lugar. Eu falei, bom, o que eu posso fazer com esses livros? Vou tentar reduzir o tamanho da minha biblioteca. Vou levar num sebo que tem aqui em Copacabana, e aí eu troco, né? Sei lá, troco 10 por um bom, né? Algum livro bom e tal. Aí fui lá, levei os livros, conversando com o dono do sebo. Ele vira para mim, ele fala assim: pô, tem vários aqui, tem coleções, né? Tem clássicos aqui, tem essa coleção, tem essa. Aí eu olhei, eu falei, poxa, bacana. Aí ele falou: ó, por exemplo, aqui, ó, semana passada eu vendi para um senador que acabou de ser eleito, eu vendia 2, 3 coleções aqui dessas inteiras para ele. Eu falei, é mesmo? Quem é o senador? Aí ele me falou o nome do senador. Eu falei, poxa, mas aí ele falou, não, não. Aí eu perguntei, mas ele se interessa pela, né, por literatura, né, pelo conteúdo dessa. Ele falou, não, não. Ele veio aqui e falou assim: o que você tem aí de livro, de coleção? Ele falou, eu tenho essa aqui, então vê todos esses aqui, eu preciso preencher, eu preciso encher a estante lá do meu gabinete, que eu acabei de assumir, e eu preciso decorar o gabinete. Uma Então eu nunca vergonha, né? mais esqueci. Tragicômico, né, Cláudio? Como é a política nesse país. Fraude cômico. Olha aqui. Vem cá. Me explica aqui. 19 categorias podem cruzar os braços por causa dessa história de reajuste. O E Cláudio, o sindicato lá da Receita diz que 1.288 cargos de chefia foram entregues. Dá um panorama para a gente de como é que está essa situação e o risco de paralisação da máquina, por favor. vamos lá, Cláudio. Esse número já subiu bastante. Eu conversei, a gente acabou de publicar aí há alguns minutos uma matéria mostrando que os servidores estão se mobilizando e pretendem fazer uma greve geral a partir da segunda quinzena de fevereiro. Eles marcaram primeiro um protesto, uma paralisação de um dia, para o dia 18 de janeiro, na próxima semana. O ato começa às 10 horas com um protesto no Banco Central e às 14 os servidores seguem para o Ministério da Economia, onde o Paulo Guedes despacha, e é o homem aí que tem a chave do cofre, né, para protestar por reajustes salariais. Vamos voltar um pouquinho atrás, Cláudio, para explicar como é que toda essa confusão começou. O Paulo Guedes é contra a concessão de qualquer reajuste salarial para qualquer categoria. Mas o Bolsonaro, de olho na sua reeleição, prometeu aí reajustar os salários das carreiras policiais federais, que são os policiais rodoviários federais, a Polícia Federal e a Polícia Penal, né, que trabalha nos presídios federais. Essa negociação ocorreu por meio do ministro da Justiça. Ele coordenou todo esse trabalho, fez lá um processo fez várias reuniões com os sindicatos das categorias e queria 2,5 bi para reajustar e reestruturar as carreiras policiais.
Isso deu uma repercussão danada. A Receita, como você bem mostrou aí, a Receita Federal, os auditores da Receita Federal não gostaram disso, já iniciaram uma greve, estão de greve desde o dia 23 de dezembro. Pelo menos 1.288 servidores da Receita, entre auditores fiscais e analistas tributários, já entregaram os cargos de chefia em protesto, porque eles querem também reajustes salariais, e os auditores especificamente, a regulamentação do bônus de eficiência. É um bônus que eles, em tese, teriam direito, um bônus de produtividade, né? Pelo volume de trabalho que eles desempenham. Então, isso criou uma cisânia dentro da administração pública. O presidente, os servidores do Banco Central também estão mobilizados, por isso que o primeiro ato, no dia 18, vai ser lá no Banco Central. Eles estiveram reunidos com o presidente do Banco Central ontem. Campos Neto está com Covid, mas eles fizeram uma reunião virtual. Disseram que a reunião não foi tão satisfatória quanto eles esperariam, porque o presidente não fez nenhuma proposta concreta de reajuste para a categoria. Então, assim, você mencionou 19 categorias, são várias, Cláudio. Banco Central, Tesouro Nacional, CVM, auditores e analistas tributários, auditores do trabalho, defensores públicos, agências reguladoras, servidores do Legislativo, do Judiciário e do Tribunal de Contas também devem aderir às manifestações. E tem uma agravante aí, uma coisa que eu consegui apurar e está nessa nossa matéria. O que acontece? O CONDICEF, que é a confederação que reúne as carreiras da administração pública federal de nível médio, que são os carregadores de piano, né, a galera que faz a máquina pública funcionar, fazem os despachos, porque a gente sabe que a administração pública você tem um número menor de servidores de nível superior e um número enorme de servidores de nível médio. Eles também vão aderir ao movimento. E se esses caras pararem também, cruzarem os braços, a máquina pública vai paralisar totalmente, Cláudio. E aí todos os serviços prestados à população vão ser interrompidos, vai ser um caos. A gente vai rememorar aquela grande greve de 2013, se não me engano. Em 2013 a gente teve uma grande greve aí no governo Dilma Rousseff, que paralisou Brasília e Rio de Janeiro, que são as duas cidades onde há a maior concentração de servidores públicos federais. Não é? Então, a situação é bem tensa. Eu estou percebendo uma insatisfação generalizada, pelo que eu pude conversar, tanto dos servidores de nível superior, das carreiras típicas de Estado, quanto dos servidores de nível médio. O risco de a gente ter uma greve geral é grande. Agora, deixa eu trazer um outro detalhe. Uma das coisas que eles me detalharam foi o seguinte: o período de pressão dos servidores é curto. Ele vai até 3 de abril. Por quê? O presidente da República, em ano eleitoral, só pode conceder um reajuste, se o conceder, até 6 meses antes das eleições. Então, por isso, a pressa deles em se mobilizar. E a ideia é essa. Começar a manifestação no dia 18, organizar manifestações semelhantes dia 25 e 26. Se não tiverem nenhuma resposta positiva do governo, eles querem se mobilizar nos 10 primeiros dias de fevereiro para, na segunda quinzena de fevereiro, paralisar tudo, todos os serviços e todos os trabalhos. Com exceção, é claro, por exemplo, das carreiras policiais, né? O Supremo Tribunal Federal, em 2017, proibiu as carreiras policiais de paralisação, de greve, perdão. Mas eu conversei com alguns deles em uma nota que a gente publicou hoje de manhã. Eles podem fazer uma operação padrão, né? Eles podem exigir aí, por exemplo, fiscalizações de todas as empresas de segurança no Brasil, que é atribuição, por exemplo, da Polícia Federal fiscalizar todas essas empresas de segurança e de escolta armada. Muitas delas têm problemas ali, e eles podem parar todos esses serviços, né? Todas essas empresas, multar. Outro serviço que a Polícia Federal tem grande ingerência é o posse de arma, né? As pessoas, quando deixam de renovar o seu posse de arma e vão à Polícia Federal, eles passivamente recebem uma multa, pagam e renovam o passe. Alguns policiais me disseram que esse serviço pode ser feito de uma maneira a você proibir todos esses posses, todos esses registros de posse, multar todas essas pessoas. Isso vai criar um transtorno enorme. Então, assim, as carreiras policiais não podem fazer greve, mas também tem como pressionar. A situação está ficando complicada para o governo.
Eu estou quase desejando isso, mas por quê? Porque esse Congresso maravilhoso, né, não empicha o sujeito, né? Quem sabe aí uma paralisação não força uma renúncia e a gente tem pelo menos uma eleição mais interessante. Ô Estou aqui, Cláudio, vale lembrar, estou falando com os meus botões. cá entre nós, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, assim, se a gente for parar para analisar, não tem outro culpado nesse processo. O presidente Bolsonaro. Primeiro o seguinte, ele ignora qualquer recomendação da equipe econômica que é contra os reajustes salariais, diga-se de passagem. E aí ele autoriza o ministro da Justiça a trabalhar lá a possibilidade de reajuste para as carreiras policiais. Reserva dinheiro, organiza tudo, sem o conhecimento da equipe econômica. Manda colocar o negócio no orçamento. E aí ele cria toda essa cisânia. Porque a decisão final, no fim das contas, Cláudio, de conceder o reajuste é do presidente da República. O ministro da Economia já disse publicamente, já disse para o presidente, já disse para Deus e o mundo, sou contra reajuste salarial esse ano. Vai pressionar a inflação, por quê? Quando você concede reajustes salariais para os servidores públicos, que são os mais abastados do nosso país, que tem as médias salariais maiores, os empresários se sentem confortáveis para aumentar os preços dos produtos e serviços. Então a gente está com a inflação alta, isso pode ser uma pressão inflacionária. Para piorar, as contas públicas estão em frangalhos. O governo tem sucessivos rombos. Você vai ter mais despesa com funcionalismo público, vai ter que fazer mais, quer dizer, não pode fazer dívida, mas vai ter que tirar dinheiro de não sabe de onde para pagar essas pessoas, vai aumentar o endividamento público, vai piorar a situação, isso tudo repercute no mercado, afeta o preço do dólar, que afeta de novo a inflação, que derruba a economia. É um ciclo perverso, é péssimo e não tem saída. Não tem saída. O responsável por tudo, de novo, por toda essa mais uma crise desse governo, é o presidente Jair Bolsonaro, que sedento para ser reeleito, quer agradar sua base eleitoral, que são as forças policiais e militares, mas se esqueceu que o serviço público em Brasília é muito bem organizado. Os instrumentos de poder desses caras são enormes. Então a gente fica no meio de mais uma crise. Nós já temos mais uma crise contratada, Cláudio. Resumindo, é isso. Parece que os servidores estão igual aquele monarca, aquele menino que tem um YouTube lá, porque hoje ele despertou para o bolsonarismo, começou a falar mal do Bolsonaro, aí todo mundo ficou assim, pô, mas demorou 3 anos, né? O Bolsonaro é muito incompetente, né? E acaba ficando à mercê de tantos interesses escusos que se você tinha alguma possibilidade, né, apesar de todo o problema da pandemia e tal, se você tinha uma possibilidade de fazer uma gestão, né, racional, que você pudesse alocar recursos, promover algum tipo de reajuste para todas as categorias, estimular, né, por várias outras frentes a economia, para a geração de emprego, para que a sociedade prospere, você não tem esse tipo de reação. Agora, quando o sujeito só destrói, ele é incapaz de construir alguma coisa. Ele é absolutamente incapaz de construir. Então, ele é um Terminator, ele é o exterminador mesmo, é o exterminador. Então, ele destrói tudo. E aí, agora, né, a conta chega para todos. E as pessoas aos poucos, vão despertando, né? Eu me lembro que naquelas manifestações lá da passagem de ônibus, lá dos 20 centavos, lá atrás, 2013, ela começou ali com o pessoal pedindo passe livre e depois ela foi tomando corpo, virou uma coisa que já não era mais os 20 centavos, virou uma insatisfação generalizada e ajudou a provocar uma série de mudanças, né, que nós vimos acontecer, mas que infelizmente depois elas foram sabotadas, né, pelo próprio sistema, porque o sistema não quer mexer, né? Ninguém quer abrir mão das suas benesses, dos seus privilégios, para tentar melhorar o país e a sociedade de uma maneira mais equilibrada. Timóteo, obrigado pela participação. Tem aqui umas 2 matérias
que a gente registrou, que a gente separou aqui. Se você quiser comentar, o Mauro Benevides Filho, que é o economista lá do Ciro Gomes, disse que teto de gastos é uma ficção, né? Hoje ele falou mais cedo, numa entrevista à Folha, que a medida só serviu para cortar investimento. Abre aspas, o Brasil não tem teto de gastos, hoje é uma ficção, tudo bem, hoje é uma ficção, sim. Despesas de pessoal e previdência representam 85% do total, ou seja, o que o suposto teto de gastos fez foi diminuir o volume de investimentos do Brasil, que em 2010 era de 100 bilhões e neste ano não passa de 20. Ou seja, todo o ajuste que se propala do teto é encontrado no corte profundo de investimento. Aí ele propõe aqui a correção, né, defendeu a revogação da regra atual e a criação de um teto diferente para cada tipo de gasto. As despesas correntes ficariam atreladas ao PIB e os investimentos seriam corrigidos com base na expansão real da arrecadação. A correção seria pelo crescimento real do PIB, em vez de corrigir pelo IPCA, aí está explicando aqui, pode crescer também pelo crescimento real do PIB. Se o PIB crescer 1%, vai crescer a inflação mais 1%. O investimento vai ficar atrelado ao crescimento real da receita. A inflação mais a variação real da receita. Em tese, a receita cresce muito mais do que o PIB quando há crescimento da economia. Então, você vai limitar o investimento a 80%, 90% do crescimento real da receita. O que você acha aí? Você ouviu o pessoal do mercado hoje? A gente já tinha lido, né, os artigos aí dessa turma, do Lula e tal. A esquerda ela não vem para somar, não, ela vem para dividir, né? Impressionante. Cláudio, o Mauro Benevides ele conta meias verdades, né? Porque se as reformas tivessem sido feitas, tanto a reforma tributária, a própria reforma administrativa, se você tivesse responsabilidade fiscal no país, não tivesse um orçamento secreto de 20 bilhões de reais, nós teríamos espaço no orçamento e recursos para destinar para os investimentos públicos ali, aqueles investimentos mais em áreas em que não há tanta atratividade para o mercado, né? Onde é possível fazer concessões e privatizações. E aí o que acontece? A economia está em frangalhos, é verdade. O orçamento, 98% do orçamento é engessado. Você não consegue cortar dinheiro de lugar nenhum porque você está tudo carimbado. É para pagar salário de servidor, previdência, as emendas deles, né? Essa cobiça por emendas, emenda individual, emenda de relator, emenda de bancada, emenda, sei lá do que mais. Todos eles têm a boquinha e o quinhão deles. E aí o que acontece? O governo, diante dessa situação, já que o parlamento não cumpre o seu papel de legislar, debater propostas e reformas, privatizações, melhorar o ambiente econômico no Brasil, você de fato tem que cortar de onde? Do investimento público e dos gastos para o funcionamento da máquina pública, que é aquela parte ali que pode ser contingenciada, onde pode haver corte de gastos. E aí você não sobra dinheiro de fato para nada. Só que o Mauro Benevides esquece de dizer que o Congresso não cumpre o seu papel, que os governos de esquerda, os governos do PT, destruíram as contas públicas, acabaram com a credibilidade do país, jogaram o país na maior recessão da história do país, e não há fórmula mágica que ele crie de aumentar o teto de investimentos com base em crescimento do PIB, ou o que quer que seja, se o país não tem credibilidade, se o país não tem as contas públicas ajustadas. Você não precisa ter lá um endividamento muito baixíssimo, mas o investidor estrangeiro, aquele cara que compra o título público, ele tem que ter a segurança de que o Brasil não vai quebrar. E ele não tem hoje. A trajetória de endividamento público do Brasil é um escândalo, é um escárnio. O PIB, a dívida em relação ao PIB está em mais de 80%. O risco da gente chegar a 100% nos próximos 10, 15 anos é altíssimo se nada for feito. O próximo presidente da República tem uma tarefa hercúlea. O governo Bolsonaro conseguiu aprovar uma reforma da Previdência capenga, porque vamos lembrar lá, Bolsonaro também deu aumento de salário para militares e general, nada contra os militares, mas general do Exército lá, o general de 4 estrelas, tem um salário maior que o presidente da República. O cara ganha o teto do funcionalismo como o ministro do Supremo. Eu acho incompatível um general ter um salário maior que o do presidente da República. Isso é um absurdo. Então, assim, é uma loucura. As fórmulas e as proposições desses economistas são lindas. Agora, você contar toda a história, toda a verdade, né, é lindo. Esses artigos, o artigo do Mantega é um absurdo,
Por enquanto, o mais sensato até o momento foi o professor Pastore, que mostrou a realidade, o teto, a regra de teto foi destruída. Né? Essa gambiarra aí para bancar o Auxílio Brasil de R$400, mudando ali o período em que se calcula a inflação para o teto de gastos, uma flexibilização enorme. É você destruir com a responsabilidade fiscal. Então, responsabilidade fiscal desses caras e nada é a mesma coisa. Obrigado, Timóteo. Tem que dar espaço aqui para o CD também. Vamos lá. Valeu. Fica de olho aí. Se for parar, avisa nós. É nóis. Vamos nessa. Abraço. Até a próxima.